E aí, galera, dando continuidade então ao vídeo anterior, disse que iria mostrar, né, como identificar as oportunidades de mercado e ganhar dinheiro dentro do mercado financeiro. Para poder identificar as oportunidades, primeiro a gente tem que entender o que é uma tendência de alta e uma tendência de baixa. Entendendo o que é uma tendência de alta e de baixa, a gente consegue também identificar quais são os melhores pontos para se comprar um ativo para poder vender caro ou entrar vendido em um ativo esperando a queda e ganhar dinheiro com essa desvalorização também. Para poder identificar uma tendência de alta e de baixa, a gente vai entrar aqui, ó, em Charles Dow. Charles Dow, ele basicamente trouxe uma forma de análise que nos mostra a direção que o mercado está indo. E essa teoria de Dow possui 6 princípios. Basicamente primeiro princípio, o preço ou gráfico, ele desconta tudo. Ou seja, fatores econômicos como taxa de desemprego, juros, PIB, fatores políticos como mudanças governamentais e sentimentos de mercado, que também incluem a divulgação de resultados financeiros, eles vão refletir no preço e no gráfico. Ou seja, o preço nos contará qual foi a interpretação do mercado. Como exemplo, a gente entra aqui no Bitcoin. Nessa região aqui, ó, a gente vê o quê? O mercado em alta. Por que o mercado em alta? Cada vez que ele faz aqui, ó, um exemplo, um fundo, um topo, um fundo maior que o fundo anterior, um topo, um fundo maior que o fundo anterior, um topo maior que o topo anterior, um fundo maior que o fundo anterior, topo maior que o anterior, fundo. Isso daqui representa o quê? Se a gente for pegar essa movimentação e passar aqui na linha, a gente fica isso daqui basicamente. Fundo, topo, fundo maior, opa, que o fundo anterior, topo maior que o topo anterior. Isso daqui, esses topos e fundos de forma ascendentes, cada um superando o topo e fundo anterior, representa para a gente uma tendência de alta. E é basicamente esse mesmo movimento que o Bitcoin está fazendo. E isso reflete para a gente, então, que o mercado ainda está otimista, né, com o ativo. Porque ele está mostrando uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. E quando que isso daqui vira uma tendência de baixa? A partir do momento que ele faz uma movimentação contrária. Então, topos e fundos ascendentes representando uma tendência de alta. A partir do momento que a gente vê aqui, ó, que ele faça um topo menor que o topo anterior, um fundo maior que o fundo anterior, um topo menor que o topo anterior, renova o fundo, sendo mais fundo que o fundo anterior, topo, fundo, a gente tem uma inversão da tendência. Então, ó, fundo, topo menor que o topo anterior, fundo mais fundo que o fundo anterior, topo menor que o topo anterior, e assim vai indo. Isso aqui mostrou pra gente que o ativo está em uma tendência de baixa atualmente. Ele saiu de uma tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, para uma tendência de baixa, formando topos e fundos descendentes. Então, como exemplo aqui no gráfico, o Bitcoin, ele anularia a tendência de alta somente a partir do momento que ele fizer um fundo, um topo, né, menor que o anterior, renovar este fundo sendo mais fundo que o anterior e também não conseguir renovar o topo, renovando o fundo. Aí sim nós saímos de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Então agora sabemos o que é uma tendência de alta e o que é uma tendência de baixa. Os preços se movem em 3 tendências, que é o segundo princípio aqui, ó, da teoria de Dow. O preço se move em três tipos de tendência. A tendência primária, que é o movimento de longo prazo, podendo ser uma tendência de alta ou de baixa. Então, se a gente for pegar aqui, ó, a tendência do Bitcoin no gráfico mensal, por exemplo, a gente percebe o quê? Que atualmente ele está uma tendência de alta. Por quê? A sua tendência primária, ela mostra topos e fundos de forma ascendente. Como mostrado no ano passado, ó, topos e fundos ascendentes, certo? Dentro desta tendência primária, entra a tendência secundária, que são os movimentos de correção que ocorrem dentro da movimentação primária. Então, se a gente for pensar aqui, ó, no gráfico semanal,
A gente tem o quê? Topo, fundo, topo. Nesta tendência aqui, ó, secundária, no caso, nessa correção aqui, a gente pode ver que se for analisar o gráfico semanal, ele possui topos e fundos de forma descendente. Então, fundo mais baixo que o fundo anterior, um topo mais baixo que o anterior, um fundo mais fundo, um topo mais baixo, um fundo mais fundo. Passando para cá, ó, representa topos e fundos descendentes. Então, mesmo que a tendência do ativo principal seja uma alta, encontraremos dentro dessa tendência primária uma tendência secundária representando uma tendência de baixa. E também nós temos os movimentos diários, são movimentos curtos que ocorrem dentro da tendência secundária. Então, dentro da própria tendência secundária, nós vamos ver vários tipos de tendência também. Então aqui, a gente pode ver, por exemplo, cadê aqui? Uma leve, ó, tendência de baixa. E também vem uma tendência de alta dentro da mesma estrutura secundária. Ó, teve uma tendência de baixa que foi anulada e passou a ser uma tendência de alta dentro dessa estrutura. Se a gente for pegar um time frame cada vez menor, 60 minutos por exemplo, cadê? A mesma região, aqui, ó. Encontraremos também outras tendências que se encontram cada vez menores nas pernas. Então, por exemplo, aqui, ó, uma tendência de baixa, curtinha. Em seguida, uma tendência de alta. E se continuarmos assim, cada vez menor, time frame de 5 minutos, também iremos encontrar outras movimentações. Então, pegar bem aqui, por exemplo, ó, dentro do gráfico de 5 minutos, a gente percebe também a mesma coisa. Tendência de alta, tendência de baixa. Tudo isso dentro da mesma perna. Então, nós temos esses três tipos de tendência. A tendência primária, que é o movimento mais macro dele mesmo, que é a tendência primária, onde nós podemos identificar isso por time frames maiores, seja no mensal, no semanal, por exemplo. Tendência secundária, que são os movimentos de correções que ocorrem dentro do mesmo movimento de alta, e os movimentos diários, que são aqueles movimentos curtinhos, que ficam cada vez mais dentro da mesma perna. Então, dentro de uma perna só, aqui, ó, se a gente for ver um topo e fundo ascendente, somente isso, esse pivô de alta, essa movimentação, dentro dele ocorreram diversos micromovimentos que representam também movimentos de alta e de baixa. Tudo isso forma esses três tipos de movimentação aqui da tendência. E retornando aqui, ó, nós temos três fases de uma tendência. Cada tendência primária é composta por três fases, que são a primeira, a fase de acumulação, onde os investidores começam a comprar mesmo com o mercado em baixa, pela expectativa de um movimento em alta. Vou usar aqui como exemplo o Ethereum, porque o Ethereum que ele fez esse movimento aqui de acumulação. Ó, após o Ethereum fazer essa movimentação aqui de alta, ele teve uma desvalorização do preço, onde iniciou aqui, ó, uma fase de acumulação nessa região com preços mais abaixo. Nessa fase de acumulação aqui do Ethereum, região aqui, ó, com ele barato, nós tivemos uma acumulação, que são onde os investidores começam a comprar o ativo com uma expectativa que ele ganhe valorização. Após isso, nós temos a fase de participação, que também são quando os grandes investidores começam a comprar o mercado e resulta em uma subida dos preços. Então, a fase de participação ela ocorre quando eles saem dessa fase de acumulação,
e inicia um movimento mais bruto para uma direção. Aqui no caso foi para alta. Como eles estão com expectativa de alta, isso cria maior otimismo no mercado, trazendo mais compradores ao mercado. Lembra quando eu disse que o mercado ele se move com demanda? Então, se aqui nós temos maior demanda de compra, temos muitas pessoas comprando com uma ausência de ordens de venda, o mercado tende a subir e se valorizar. Isso daqui é a fase de participação. E depois temos a fase de distribuição, que é o que? Quando os investidores começam a realizar os lucros após uma grande movimentação. Então, quem comprou nessa região aqui de baixo, na fase de acumulação, começa a realizar os lucros em uma região mais acima após ter um ganho considerado de capital. Então, eles vão realizar o lucro após ter uma boa valorização. Após essa valorização aqui, ó, entra a mesma coisa. Como a maior demanda de vendas, porque o pessoal está vendendo no lucro o ativo que comprou aqui embaixo, numa fase de distribuição, há maior demanda de vendas do que de compra. Então, quando há maior demanda de venda que de compra, o preço tende a corrigir também. Mostrando aqui uma possível fase final, né, desta alta e uma inversão da tendência, porque há mais pessoas vendendo no mercado do que comprando, o que reflete nos preços uma queda. Basicamente, isso aqui são as fases da tendência. O quarto princípio da teoria de Dow. O princípio da confirmação. Para que haja confirmação da direção do mercado, deve haver confirmação de outros índices ou dados econômicos. Ou seja, precisamos de confluências que nos mostrem a mesma direção do ativo. Então, normalmente podemos ter aqui um mercado em alta com dados otimistas e um mercado em baixa com dados pessimistas. Isso, tá, galera, num tempo gráfico maior que o volume deve confirmar a tendência. É o quinto princípio da teoria de Dow. O volume de negociação deve aumentar conforme o movimento. Caso haja redução constante no volume de negociação, poderá indicar uma fase final. Deixa aqui, ó. O volume deve confirmar a tendência. Durante uma tendência de alta ou de baixa, o volume de negociação deve aumentar conforme o movimento. Caso haja redução constante no volume de negociação, poderá indicar o final da frase. O volume de negociação, basicamente, é isso daqui, ó. O volume de compra e venda. Quanto mais o volume, maior vai ser a negociação do ativo. Então, podendo trazer aqui maior volatilidade para o mercado. E o sexto princípio da teoria digital é a tendência continua até ser substituída por outra, ou seja, uma mudança de comportamento. Da mesma forma que eu mostrei aqui, ó. Então, a tendência de alta, ela vai continuar até ser substituída por uma tendência de baixa. E a tendência de baixa vai continuar até ser substituída por uma tendência de alta. Essa daqui é a teoria de Charles Dow. Vai ajudar a identificar uma tendência de alta, uma tendência de baixa. Essa aqui é a parte básica do mercado. Dentro dela, a gente vai se aprofundar cada vez mais. Porém, é importante saber como identificar as tendências, porque fica mais fácil de filtrar as decisões de mercado. Quando comprar, quando vender. Por exemplo, se eu quero comprar um ativo, eu não vou procurar comprar um ativo que está na tendência de baixa. Como, por exemplo, deixa eu ver uma tendência de baixa aqui. A gente tem FIO, que é uma tendência de baixa. Se eu quero comprar um ativo, eu não vou ficar comprando um ativo que está em tendência de baixa. Por quê? Ele tende a fazer topos e fundos cada vez menores que o anterior. Então, ó, a gente tem um topo aqui, ó. Um topo, um fundo, um topo menor que o topo anterior, um fundo maior que o fundo anterior. Ó, aqui fez um topo maior. Porém, ele nos deixa um fundo mais fundo que o fundo anterior, perdendo, anulando então essa tentativa de alta.
Então aqui a gente não vai ficar procurando por compra em um ativo que está em tendência de alta ou de baixa. A gente não vai procurar por compras em um ativo que está em tendência de baixa. Nós vamos procurar o contrário, compras por um ativo que está em tendência de alta, como por exemplo o Bitcoin, o Ethereum, a NIR. A NIR é um caso mais complexo da estrutura, mas vou explicar um pouco mais tarde aqui. Ó. Vamos ver o Ethereum então, onde o Ethereum nos dá uma tendência de alta aqui. Uma tendência de alta, topo de fundos ascendentes. Ele até renova o fundo, porém ele vem, consegue quebrar essa estrutura para cima. Então, dentro da tendência primária, há a tendência secundária, porém, quem está mandando ainda aqui é a tendência primária de alta do Ethereum. Mais fácil de identificar isso aqui é o Bitcoin. Está mais limpo o gráfico, mais bonito. Então, basicamente isso. Não iremos procurar por compras em um ativo de baixa, iremos procurar por aqui, iremos procurar por compras em ativos com tendência de alta. Entendido a teoria de Charles Down, na próxima eu vou explicar também sobre a teoria de Elliott, também é importante saber. E após isso, vamos nos aprofundar cada vez mais em como o mercado se comporta. Gostaria de pedir a inscrição de vocês para poder continuar essa série, né? Para quem quer iniciar no mercado ou entender melhor como funciona o comportamento do preço. Basicamente, então, falou.